A paz do Senhor para todos, que a graça de Deus esteja em cada um de nós. Hoje eu quero ler um trecho da palavra do Senhor que encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, conservar íntegro e irrepreensíveis significa não deixar brecha, não deixar rastros negativos, rastros que vá trazer um impedimento na volta de Jesus Cristo, porque essa volta ela é contundente, ela realmente existe pela fé, eu creio. Então, quando ele fala de corpo, alma e espírito, ele está falando de uma forma tricotômica, ou seja, ele fala do corpo, da alma e do espírito. Para quem crê, tem gente que não crê na tricotomia, né? Crê só no corpo e no espírito. Mas o corpo, ele existe, é o físico. A alma é aquilo que dá sentido ao corpo. Ou seja, os 5 sentidos, a visão, o paladar, o tato, o olfato. Então, os 5 sentidos dá vida ao corpo. Agora, o que conecta o homem a Deus é o Espírito. Então, existem 2 espíritos. O Espírito de Deus, que a gente chama de Espírito Santo, e existe o Espírito do próprio homem. Bom, uma coisa está interligada à outra. Não dá para separar essas coisas. Então, a santificação, que é o primordial, para se chegar à estatura do varão perfeito, para se chegar a Cristo, é necessário que parta do racional, do entendimento. Primeiro começa no arrependimento, ou seja, no racional, quando há um entendimento de que a vida que a pessoa está levando, o que ele está fazendo, o que ele está praticando, não é do agrado de Deus. Quando ele cai nessa realidade, nessa consciência, aí ele dá o próximo passo, que é se entregar a Deus. E se entregar a Deus é começar a executar aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Mas o homem consegue executar 100% daquilo que Deus nos quer, daquilo que Deus exige que o homem siga e pratique? É difícil, é quase impossível, porque a matéria-prima que foi constituído o homem é o pó. Deus usou o pó para construir o homem. Depois ele soprou, esse sopro em hebraico chama ruá. Então esse sopro ele entra no nariz daquele corpo feito de barro e ganha vida. Então aquele corpo físico ele existe. E aí esse corpo ele precisa mudar suas ações. Ele precisa agora praticar as ações agradáveis a Deus, para que seja um corpo irrepreensível, íntegro. Esse é o objetivo de Deus. Mas esse processo que começa no espiritual, verdadeiramente é um processo de santificação. Essa santificação, ela começa e é gradual. É um processo que se dá durante todo o tempo de vida. E o que eu entendo, o que eu consigo, como eu consigo descobrir o meu crescimento espiritual? Através das ações. Então vê que uma coisa está ligada à outra. Só pratica boas ações aquele que
tem o Espírito Santo de Deus, porque aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus praticam muitas das vezes as boas ações com interesses extras. Então, aquele que pratica a boa ação e que tem uma consciência espiritual agora, houve um novo nascimento na vida dele, ele pratica sem interesses. Ele quer praticar porque ele quer seguir o que orienta a Bíblia, o que orienta a palavra de Deus. Então aí começa a santificação. E como é que eu percebo isso? Quando eu vejo os elementos do fruto do Espírito Santo aflorar nessa pessoa. Ora, como ele se aflora? Ele se aflora gradualmente e depende de cada um. Então ele tem a bondade, tem a benignidade, tem a fé, tem o amor, tem a temperança, tem o gozo, que é a alegria. Então essas coisas individualmente, como se fosse um gomo de uma fruta, individualmente eles vão crescendo dentro da pessoa. Aí quando você olha um evangélico, como se diz, aquele que serve a Deus, evangélico, ou um crente, quando você vê-lo, você vai vendo as suas ações. Então quando ele pratica o amor porque esse elemento do fruto do Espírito Santo já se desenvolveu nele de uma certa forma, que ele consegue praticar o amor. Então, o que é praticar o amor? O amor é uma ação, não é um sentimento. A ação de fazer bem ao próximo, aquele que precisa, né? O simples ato que você ou eu fazemos com o nosso semelhante de bom é uma ação, é o amor, é a prática do amor. E aí vem a benignidade, a bondade, né? A longanimidade, que é você ter paciência e paz. E em cada um de nós é desenvolvido esses elementos, a temperança. Então, à medida que vai crescendo esses elementos, porque nós temos ele do zero, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a partir do zero ele vai crescendo em nós. Então uns têm, por exemplo, 20% de crescimento no elemento amor, o outro tem 30% no crescimento da temperança, outro da benignidade. Então variam de graus esse crescimento. Aí você às vezes encontra um crente que ele não é uma pessoa que demonstra paz, por exemplo, em tudo ele se aborrece, às vezes ele fica nervoso. É possível sim um crente ficar nervoso, o crente se irritar, ou aquele que serve a Deus sair da graça, como nós comumente falamos, né? Por quê? Porque esses elementos estão em fase de crescimento. Então, aqui na Terra, nenhum ser humano é capaz de dizer que tem os 9 elementos do fruto do Espírito equivalentes a 100% de crescimento. Não tem como, porque é um processo que se cria, que se vai crescendo e vai se desenvolvendo até atingir a estatura do varão perfeito. Quando nós atingimos a estatura do varão perfeito, é quando nós estamos prontos para morar com Jesus, para morar no céu. Daí então, quando chegamos à nossa morte, nosso ponto final, quando termina o nosso prazo de validade aqui nessa terra, nós vamos pro céu. Assim como Jesus falou para aquele ladrão do lado direito, né? Quando falou para ele assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, aquela mesma ação que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, essa mesma ação vai acontecer conosco. Ou seja, a mesma frase vale para mim e para todos nós que o servimos. Então, nós podemos chegar à estatura do varão perfeito e assim, então, morar lá no paraíso. Esse é o grande objetivo. Daí, então, nós no futuro sermos comparados como iguais aos anjos. Só que com uma diferença: os anjos não têm corpo, Nós vamos ter o nosso corpo ressuscitado. Então nós vamos ter o desenho que nós temos hoje aqui
na terra esse mesmo desenho, só com um corpo glorificado, um corpo ressuscitado. Aí sim nós vamos estamos atingidos, né, nesse momento, a estatura do varão perfeito. Por quê? Porque só no céu é admissível a perfeição. Nós estamos aqui na terra melhorando. A dificuldade é que tem muitos que não trabalham nesse melhoramento, nesse crescimento. E temos que no dia a dia lutar com todas as forças e buscando no Senhor essa força para a gente vencer as nossas adversidades, aquilo que atrai a carne, aquilo que faz a carne pecar. Eu preciso buscar no Senhor, porque com essa matéria-prima que o Senhor nos fez, ela é frágil, não é possível. Não chega a ser impossível, mas a briga, a luta é muito grande para vencer essas atrações carnais, para vencer as dificuldades da carne. É uma luta. Em Romanos 7 e 8, ali o apóstolo Paulo fala da briga da carne contra o espírito, porque é uma briga. Agora, aquele que se esforça para vencer a carne, ou seja, os desejos, as concupiscências da carne, ou seja, os desejos exagerados da carne, porque a carne tem que ter desejos, mas os desejos inadequados, exagerados, é esse que é condenável. Agora, quando eu tenho essa força de vontade, esse desejo, e luto para vencer essa força descomunal da carne, aí Deus olha para mim e me ajuda, e me fortalece. Ele me fortalece. Por quê? Porque ele está vendo o meu esforço. Agora, quando ele vir aqui à terra, como diz a sua palavra, que ele vai vir, vai resgatar o seu povo, quando ele diz que vai resgatar o seu povo, ele vai resgatar um povo perfeito? Não! Ele vai pegar um povo que pratica, que exercita o desejo de vencer os desejos da carne. Ele vai ver os esforçados. Tem até uma palavra, um versículo na Bíblia que fala: alegrei-me como disseram. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aqueles que querem estar próximo, aqueles que querem receber, ouvir o que Deus tem, o Espírito Santo revela através dos seus locutores, dos seus interlocutores, que são qualquer um, o pastor, o presbítero, o evangelista, qualquer um, o cantor, a própria pessoa. Deus usa qualquer que seja, até uma pessoa que não é serva de Deus, pode ser usada por Deus para me beneficiar, para ser usado para me orientar. Ora, não foi assim com Balaão, né? Ele usou uma mula para falar com Balaão que ele estava errado naquilo que estava fazendo. Então Deus pode usar. Então esse crescimento, esse esforço em fazer aquilo que é certo, que é correto, esforço em executar as ações pelas quais o Senhor quer que nós pratiquemos, esse esforço, ele é reconhecido por Deus. Então, quando ele voltar, e ele diz que vai voltar como ladrão, ou seja, num momento surpreendente, num momento que vai nos surpreender, ninguém vai dizer assim, Jesus está vindo ali, peraí, vou me consertar. Jesus agora vai vir amanhã, 3 horas da tarde, então eu vou me preparar, vou cometer tudo que é pecado que eu quiser cometer, porque amanhã, 3 horas, Jesus vai voltar. Pelo contrário, ele vai voltar num momento surpresa. E aí ele vai encontrar aquele que está se esforçando para estar fazendo as coisas certas que estão alinhadas com a sua vontade. Aí sim, eles serão arrebatados, eles serão transformados e vão para o céu. Eu quero estar nesse grupo, de ir para o céu e viver uma eternidade. Não me pergunte como é que vai ser a eternidade. Se a Bíblia fala, eu creio. Haverá uma eternidade, onde não haverá dor e sofrimento, não haverá morte, vai ser uma eterna. O nome já diz, é uma vida eterna com Deus. A minha esperança é essa. E a esperança de todos nós seres humanos deveria ser essa. Porque a gente não tem outra coisa para pensar e desejar que não seja a vida eterna com Cristo. Porque haverá outra vida eterna, mas
não com Cristo, mas com o maligno. Então é isso. Eu quero crescer a cada dia. Vamos crescer, vamos lutar para crescer. Em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha um dia abençoado.